Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Intensivão Jurídico Europa. Esse dia tão aguardado, esse evento que a gente tem falado por semanas, finalmente chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal, bem-vindos. Vamos entrando. Quem já entrou pode me confirmar se estão me vendo, me ouvindo bem. Boa noite a todos. Se alguém puder confirmar aí se o áudio e o vídeo estão ok. Digita um aí pra mim, se tá tudo ok. Sejam bem-vindos. Perfeito, tudo perfeito. Muito obrigada. Quero saber de vocês, aonde vocês estão. Quem aí tá no Brasil, que estado do Brasil vocês estão nos assistindo? Ou se vocês já estão no exterior, que país, que cidade? Quero saber onde vocês estão. Qual que é o fuso que vocês estão? Se é 5 horas da tarde ou se é 9 horas da noite? Obrigada aí por confirmarem que tá tudo ok. Daqui a pouco eu já vou chamar a Dai. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Vamos lá. Rio de Janeiro, Dublin, Brasília, São Paulo. Ó, a Beatriz tá doida para voltar para a Europa. Macapá, Pará, Pernambuco, coisa boa, Brasil inteiro aqui. Rio Grande do Sul, Suíça, Belfast. Gente, tem colegas nos assistindo de tudo que é canto desse mundo. Vou pedir também o seguinte para vocês. Vai lá buscar uma água. Eu tô com a minha água aqui já. Vai buscar um papel, uma caneta ou computador, se você for fazer as anotações ali, porque é muito conteúdo, não tem condições de vocês tentarem armazenar tudo na cabeça, não vai dar certo. Então, tragam aí material para anotações. Deixa eu tentar chamar a Dai novamente. E quero saber também outra coisa de vocês. Quem entrou aí, vocês estão lá no nosso grupo do WhatsApp? Me conta aí se vocês se inscreveram para o evento, se estão no grupo. Vou falar para vocês o seguinte, importantíssimo ficar nessa live até o final, tá? O final aí vai ter uma surpresa. Quem não ficar até o final não vai conseguir usufruir dessa surpresa. Então, é importantíssimo que vocês aguentem aí. Prometo para vocês que vai valer a pena. Bem-vindos, os demais que estão entrando. Pessoal, você conhece aí algum advogado que está insatisfeito com a carreira, que quer mudar de vida, que quer imigrar, que quer trabalhar na Europa? Clica aqui no aviãozinho e encaminha para esse advogado, tá? O que a gente vai trazer para vocês aqui hoje é ouro. A gente vai trazer um passo a passo de como é possível vocês terem uma carreira jurídica de sucesso no âmbito internacional. Então, se você conhece esse colega que reclama da vida, que não gosta mais de trabalhar no seu emprego ou no seu próprio escritório no Brasil, encaminha para ele essa live, porque é um conteúdo gratuito, é online, não vai ficar gravado. Então, é a chance dessa pessoa estar aqui agora. Acho que agora vai dar certo para dar entrar. Vamos ver. Aê, deu certo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Ah, beleza. Pessoal, confirmem aí, porque da última vez deu um probleminha no meu áudio e demorou para aparecer para minha live. Por isso que eu demorei. Tava aparecendo Diana is unable to join. Estranho. Mas apareceu o convite agora. Tá. Daí tem gente do mundo inteiro aqui nos acompanhando, todos os estados brasileiros, Suíça, Portugal.
Ai, que legal. Então, não temos só colegas do Brasil, já temos colegas aí espalhados pela Europa. Tô dando uma olhadinha aqui. Sim. Bastante gente, ó, quase 90 pessoas. Boa noite, pessoal. Compartilhem a live aí para os colegas advogados, para os colegas da área jurídica de vocês, para nos ajudar, para ter mais alcance. Quanto mais gente a gente conseguir compartilhar, né, Thaís, as oportunidades, a gente fica feliz. Quanto mais pessoas, quanto maior o alcance, melhor. Pensa lá atrás, 5, 6 anos atrás, a gente ter acesso a essas informações, como teria sido mais curto e um pouco mais fácil, não fácil, né? Mas talvez menos dúvidas, menos barreiras surgiriam no nosso caminho. Com certeza, a internet ajuda muito, né? 10 anos, a primeira vez que eu mudei para Irlanda foi em 2013. Naquela época, até tinha já o Instagram, mas não era assim tão utilizado quanto agora. Eu lembro que eu olhava muito blog. Uhum. Eu olhava o blog do eDublin, que já existia, e tinha uma outra pessoa que morava na Irlanda, Karine, acho que era o nome dela. Ela compartilhava a vida dela lá. Então eu ficava acompanhando pelo blog, como era, como não era. Uhum. Então, No ajuda. YouTube também, eu via vídeos do YouTube, tinha um casal em Dublin. Não era tão fácil assim, né? Tão acessível assim, vários Instagrammers, várias pessoas. Muito menos algum canal específico da área jurídica, né? De advogado falando sobre isso, né? Que é possível. Sim. Então, pessoal, vou me apresentar brevemente. Já passou aí 7 minutinhos, a gente tem muita coisa para cobrir, então vamos começar. Pessoal aí que for entrando, sejam bem-vindos. Já falei para eles que é importante ficar até o final da live. Se vocês tiverem alguma dúvida que for relevante, né, do assunto que a gente estiver discutindo, deixem ali nos comentários, porque a gente vai interagir com vocês. A gente quer que seja algo dinâmico, para a gente não ficar aqui falando sozinho, então fiquem bem à vontade. E no final da live também a gente pode responder a algumas dúvidas aí que sejam relevantes aos temas que a gente trouxe. Mas fiquem até o final, a live não vai ficar gravada. Partindo para apresentações, então, meu nome é Thaís Azevedo, sou advogada, atuo aqui na Irlanda na área de imigração, sou sócia de um escritório aqui, já moro desde 2018 na Europa e tenho aí o passaporte jurídico com a Dayana, a gente compartilha essas informações todas que vocês veem. Dai, se apresenta aí brevemente. Então, tá, boa noite, pessoal, boa tarde para quem tá no Brasil, né, que é lá ainda é finalzinho de tarde. Meu nome é Dayana, eu sou advogada corporativa, eu trabalho numa biofarmacêutica americana. Eu sou advogada para as regiões Europa, África, Oriente Médio e Ásia e Oceano Pacífico. Então, aí, advogo numa área quase que global. Morei 8 anos na Irlanda e mudei recentemente para Lisboa. Então, agora eu falo com vocês aqui de Portugal. Eu vou falar um pouquinho da estrutura do evento, porque eu vi que até teve alguém, acho que a Tarciane, até perguntou, né? O que é esse intensivão jurídico? É para explicar como atuar na Europa. Então, eu vou explicar resumidamente para vocês a estrutura do evento de hoje, tá? Basicamente, a gente vai começar. A gente fez uma apresentação breve aqui de nós duas, mas a gente vai se aprofundar mais, vai explicar para vocês a nossa trajetória, né? De quando a gente saiu do Brasil, como que a gente conseguiu o nosso primeiro emprego no exterior, como a gente se conheceu, como a gente criou o passaporte jurídico. Passo a passo para atuar na área jurídica na Europa, sim. Então, a gente vai mencionar, vai explicar como. Vamos mencionar mais, assim, erros e acertos. O que a gente viu que funciona e não funciona na prática, né? Afinal, eu e a Thaís, a gente já vem compartilhando aí conteúdo sobre carreira jurídica há alguns anos. A gente já ajudou vários colegas profissionais da mesma área, né? A se recolocarem aqui. Então, a gente já tem uma certa experiência para dizer para você, isso vai te encurtar caminho, tá? E no final, a gente tem uma grande surpresa, é por isso que a Thaís pediu antes ali, né? Não saiam antes do final da live. A gente vai fazer de tudo para essa live durar no máximo 2 horas, tá bom? Então, acho que eu já posso começar. Eu vou começar explicando da ideia do passaporte jurídico, como que surgiu. Que também tem a ver com a trajetória minha e da Thaís, né? Então, basicamente, eu cheguei na Irlanda, não conhecia ninguém trabalhando na área jurídica, queria muito
voltar para minha área, né? Ou pelo menos queria arrumar um emprego de escritório, né? Que é o sonho de todo imigrante, né? A gente muda, vai para o exterior, a gente começa trabalhando no que tiver, restaurante, hotel, babá, eu era babá. Só que o nosso sonho sempre né, progredir. Como que eu vou fazer para voltar? Não conhecia nenhum brasileiro, então fui atrás das informações, vi que era muito difícil, que não tinha, e aí eu mesma comecei a falar sobre isso. Foi daí que comecei as pessoas a virem até mim e me perguntar, Daiana, como que tu fez? Como que faz? Foi assim que tudo começou, porque as pessoas vinham até mim porque não tinha outra pessoa, e eu comecei a me disponibilizar a falar, porque me incomodou muito o fato de não ter ninguém falando sobre isso. Sabe? Foi bem difícil mesmo para mim. Eu até pensei em desistir, falei, vou fazer business, eu vou fazer administração, porque na minha área eu acho que não tem como. Né? Não conhecia um advogado estrangeiro, seja de qualquer outra nacionalidade. Então, eu saí da faculdade faz mais de uma década, né? E eu acho que hoje em dia ainda é assim. A gente sai pensando assim, ó, eu estou me formando e eu vou advogar aqui no Brasil, né? Eu vou atuar aqui no Brasil. Indo para fora, a faculdade de Direito não vale. Engenheiro vale, TI vale, qualquer outro vale, contador vale. Mas advogado, a gente tem essa visão de que não vale. E não é bem assim. Então, desse incômodo, né, desse meu desconforto de não ter, minha infelicidade mesmo, de não ter ninguém para partilhar a minha trajetória, de me ajudar nos momentos difíceis, comecei a falar, comecei a fazer vídeo. Foi daí que muita gente me conhece, até de um vídeo meu que eu fiz no YouTube com a Tani Sorani, que é uma coach de carreira, onde eu falei, né, como que eu consegui minha primeira vaga de Legal Assistant. Foi assim que a Thaís acabou me conhecendo também. E anos depois, um tempo depois, a Thaís também mudou para Dublin. A gente acabou se conhecendo. Ela começou a falar também sobre esse assunto e começou a estudar na mesma época que eu para se tornar uma solicitor qualificada na Irlanda. Então a gente se deu as mãos ali. Eu falei, até que enfim, uma brasileira no mesmo eu. E ela ia fazer as provas também. Então a gente começou a estudar juntas. Ela já gostava de compartilhar sobre o assunto. E por causa dessa carência de não ter ninguém falando, eu falei para ela, olha, vamos se juntar e vamos criar um Instagram e começar a falar nós duas juntas. E foi daí. E foi só sucesso. Já vamos aí para nossa quarta turma de mentoria. A gente sempre traz advogados brasileiros atuando no exterior. Tem várias lives. Pessoal que é novo aqui no feed, que não nos segue, deem uma olhadinha. A gente tem live com advogado na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos, Itália, tem vários países, Canadá, né? Inglaterra. Espanha, Inglaterra, tudo que pode imaginar. Sempre que a gente encontra algum colega atuando fora, a gente tenta trazer, porque o nosso intuito aqui é abrangente, né? A gente fala muito de Irlanda, Portugal, Inglaterra, mas quanto mais a gente puder expandir, trazer informações sobre outros lugares, melhor. Outros lugares e todo tipo de área também, tá? A gente não foca que nem a gente uniu, a gente até fala na nossa apresentação do passaporte, a gente uniu nossas essências, né? A Thaís aí como advogada em escritório e eu como advogada dentro de empresa. Então a gente abrange, a gente fala sobre atuar em direito dentro de empresa, atuar em escritório, como advogado qualificado, não sendo advogado qualificado, sendo executivo, assistente, paralegal, secretário, né? Mais diversas áreas, privacidade de dados, imigração, então assim, contratual, é bem abrangente mesmo. E ao longo desse tempo, né, e também com um olhar na nossa trajetória, a gente viu o quanto que ter uma orientação correta faz diferença, e encurta caminho, né, porque por vocês verem, eu contei para vocês, eu mudei para Irlanda a primeira vez em 2013. Eu voltei para o Brasil nesse meio tempo e resolvi retornar para a Irlanda em 2016. Eu fui fazer as provas e me qualificar solicitor em 2021. Uhum. Entende que não foi um caminho reto. Eu cheguei lá na Irlanda e vou ser solicitor. Não foi. Por quê? Porque eu fui a primeira, foi muito mais difícil. Quando eu encontrei a Thaís, anos depois, ela estava já fazendo o mesmo caminho que eu. Ela já estava um pouquinho mais na frente. Ela já tinha visto o meu vídeo, ela já sabia que dava. Então, eu tinha certeza que dava. Meu caminho já encurtou um pouquinho. E aí, essa é a nossa ideia. Fazer com que encurte mais. Hoje em dia, eu tenho um grupo, daí eu criei o grupo, né? As pessoas começaram a vir até mim querendo essas informações, eu criei o grupo no Facebook. É aberto para todo mundo, tá? Quem quiser. Eu não lembro como é que tá o nome agora no Facebook. E tem um no WhatsApp. Acho que no Facebook tá Carreira
Carreira jurídica, eu Carreira acho. jurídica na Irlanda, eu acho. Uhum. E a gente tem um no WhatsApp também, com mais de 300 advogados, mais de 380, se eu não me engano, a gente está agora. Mais de 380 pessoas. Então, assim, o grupo começou. Travou pra mim? Travou pra vocês também? Só o meu que travou. Travou o meu ou travou o da Dai? Travou o da Thaís ou o da Dayana? Avisem aí pra nós. A Dai saiu. Deixa eu pegar ela de volta aqui, peraí. Problemas técnicos, né? Quem tá ao vivo aí acontece. Deixa eu convidar ela de novo. Falando dessa questão de procurar informações corretas na fonte certa. Mas vocês estão me vendo, tá, né, gente? Tá ali, travou, congelou, mas só o da Dai. Tá, perfeito, perfeito. Continua aqui até ela entrar de novo. Só deixa eu ver se ela tá aqui. Convidei ela de novo. Tá, perfeito. Essa questão de pegar as informações corretas no local correto, as orientações certas. Aqui, quando a gente vem para a Europa, a gente percebe que se usa muito o Facebook, né? Muitos grupos de Facebook para tudo. Tem brasileiros em Dublin, brasileiros na Irlanda, brasileiros na Europa, brasileiros em Portugal. E às vezes tem muitas informações levianas, informações de pessoas que não passaram pelo mesmo processo. Às vezes pega informação de um lado, pega informação do outro e vai lá. Diana is unable to join. Ai, deixa eu tentar aqui adicionar ela de novo. Quem aí participa dos grupos de Facebook já viu um monte de gente dando pitaco, às vezes informação que, né, não leva a lugar nenhum. Daí te convidei. Me fala aí se foi ou não. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá fazendo várias perguntas, preciso da OAB, na União Europeia. A gente vai chegar lá na questão de qualificação. Eu já adianto vocês que não é necessário você ter uma qualificação na União Europeia para você poder atuar na área jurídica. A gente vai falar dessa possibilidade e vai falar também da possibilidade caso você queira de fato. Ah, voltou. Eu acho que foi a internet que desconectou. Peraí, que eu vim pra. Aí eu mudei de lugar, eu vim pra sala. Tá. Por enquanto tá perfeito, então. Eu vim pra sala porque a minha internet funciona melhor. Eu até tava no celular, mas enfim. Não, eu tava falando para eles que da questão de procurar as orientações corretas. Como a gente vê nos grupos de Facebook, muita gente dando pitaco de coisa que não sabe, né? Muita informação atravessada. Então, é importante tu ir na pessoa certa, a pessoa que vai realmente te dar as informações, a pessoa que já passou por isso também, né? Com certeza, com certeza. Era isso que eu tava falando. Era essa parte que eu tava, né? Dizendo que ter a pessoa certa para nos orientar faz toda a diferença. E esse é o nosso intuito, né? Encurtar o caminho de vocês. Então, assim, profissional que está no Brasil. E hoje em dia também, depois desses anos trabalhando com isso, tendo experiência internacional, a gente já abre nossa mente também para outras oportunidades, né, Thaís? Não só para oportunidade de quem quer vir. Hoje a gente já fala para o profissional que não tem interesse em vir, que está no Brasil, mas que quer atuar internacionalmente. Porque hoje em dia, principalmente depois da pandemia, isso já é muito, muito mais realidade. E falando assim da questão, mas por que Europa, afinal, né? Por que ir para o exterior? A gente vê que tem uma insatisfação geral dos advogados da nossa classe, da nossa profissão, colegas que infelizmente trabalham, não têm um reconhecimento financeiro, não têm um reconhecimento profissional mesmo. Às vezes ficam por anos no mesmo escritório, na mesma empresa. Coloca aí no chat se você, né, já presenciou isso ou já passou por isso, de estar esgotado profissionalmente, trabalhando e não ver esse retorno. Então, a Europa acaba sendo uma alternativa, né? Infelizmente, nas faculdades, ninguém mostra pra gente que tem a possibilidade da carreira internacional.
Eu e a Day, ano passado, a gente fez uma palestra lá na Univale em Santa Catarina para falar sobre essa possibilidade e a gente observou assim que os alunos ficaram super prestando atenção, ficar auditório cheio do começo ao fim, e é raro, né? A galera da faculdade ficar uma palestra inteira, porque realmente estavam interessados no assunto. Quando a gente mostra eles pensarem fora da caixa, a gente vê que existe aí um interesse muito grande. Não só a questão do reconhecimento financeiro, profissional, a gente observar que seja melhor na Europa, mas outros benefícios em geral, como a questão da qualidade de vida em si. É estatística, é fato que é possível, sim, ter uma melhor qualidade de vida na Europa. E qualidade de vida a gente inclui questão de segurança, educação, poder de compra. Então, a gente fez um post essa semana mostrando para vocês algumas diferenças de valores de produto. E não é para dizer, né? Vou para a Europa, vou comprar um iPhone. Eu não preciso de um iPhone, não preciso de um PlayStation, não preciso de um Big Mac. Mas não é isso. É para mostrar para vocês que é possível ter uma vida confortável, poder viajar. Às vezes, no Brasil, com o salário que a gente ganha, é para pagar as contas e olhe lá. Sabe? Não tem a possibilidade de ter uma vida de lazer, não tem uma possibilidade. Às vezes paga um hotel fazenda 12 vezes no cartão aí, e a única chance que a pessoa tem de sair durante um ano todo de trabalho. Então, quem de vocês aí vê a qualidade de vida como um fator relevante para poder imigrar, para poder atuar internacionalmente? Quem já vive aqui na Europa sabe do que eu estou falando. Né? Eu e a Day, a gente se mudou, não voltou por alguma razão, né? É porque a gente encontrou realmente todas essas vantagens que tanto falam. Não é também vender para vocês que, nossa, é um mundo perfeito. Não é, tem os seus defeitos também. Dependendo da cidade que você vai, dependendo do país que você imigra, vai ter violência também, vai ter dificuldades. Claro que vai ter dificuldades, principalmente no início. Só que posso garantir para vocês que se paga e o retorno é muito mais rápido do que no Brasil, tá? E uma coisa que é importante falar, de novo, né? Complementando o que a Day falou antes. Muita coisa que a gente conquistou aqui foi nos trancos e barrancos. Então, foi no erro, no acerto. A gente teve que receber muito não na cara, teve que passar por muito perrengue para depois a gente ver o caminho com mais clareza e mais iluminado, né? Então, foi pensando nisso que a gente criou uma mentoria, que a gente fez o nosso conteúdo. A gente pensou assim, cara, vamos compilar só a nata, né? Só o assunto que interessa, sem muita enrolação. Vamos compilar para eles tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu na nossa trajetória, que a gente viu que deu certo, que não deu certo, e compartilhar esse conteúdo. Seria até egoísmo, né? A gente ter aprendido tudo isso e simplesmente ficar quieto no nosso canto e não falar para ninguém. Então, a gente fez questão de montar uma mentoria com esse propósito. Também com um propósito de unir profissionais. Assim, quando a gente chegou aqui, não tinha aba, não tinha grupo de Facebook, não tinha networking, não tinha essa conexão que nós temos hoje. Então, a mentoria, querendo ou não, também une profissionais, une advogados com o mesmo propósito, pessoas que querem a mesma coisa, aves da mesma plumagem voam juntas, né? A Day fez aí um post esses dias e cotou uma frase como essa. Não é segredo para ninguém, assim, se você tem um objetivo, é lógico que você vai ter que procurar estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você e com certeza vocês vão atingir as coisas mais rápido, né? Trocando experiências, trocando dicas, estratégias, enfim. Dai, conta mais da tua trajetória, afinal de contas, né? Como que foi? Sim, então, eu tô dando uma olhadinha aqui, até comentei aqui pro pessoal, quanta pergunta boa. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live só para responder essas perguntas, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas, gente, mais 5 horas. Só quero dizer que a grande maioria das perguntas, eu passo o olho, assim, quando vocês estão digitando, fiquem até o final que vão ser respondidas, tá? No roteiro da live, eu já vi várias perguntas ali, tá no nosso roteiro, a gente vai responder, tá? E o que não responder, que tem um monte de pergunta interessante, talvez a gente até marque aqui um outro bate-papo uma outra hora só para
para responder se ficar alguma, né? Então, contando assim, voltando agora, contando um pouquinho mais a nossa experiência pessoal, né? Como que foi essa trajetória de como que eu consegui a primeira vaga, que nem eu falei que eu tive o vídeo no YouTube, onde as pessoas me viram. Hoje, até hoje, se você botar lá, faz o teste aí, coloca. Até hoje, muita gente chega em mim pra fazer aquele vídeo. Se vocês colocarem lá no Google, advogado brasileiro no exterior, ou como advogar na Europa, alguma coisa nesse sentido, vai aparecer o vídeo que eu fiz em 2017 com a Tana. Ela é coach de carreira, e na época eu cheguei na Irlanda, então assim, a gente sai do Brasil com inglês ruim, sem noção do currículo europeu. Eu não tinha nenhum LinkedIn, porque né, minha cidade é pequena, não sei como é que tá a usagem do LinkedIn hoje no Brasil. Na minha cidade era muito de boca a boca, leva o currículo até o local, né? Naquela época ainda, nem era aplicação online como hoje em dia. Então acabou que eu contratei os serviços dela, ela fez e ela me ajudou. Ela falou: olha, Dai, você é advogada, tá bom, você não tem licença para advogar aqui, o direito não é o mesmo, mas e essa sua experiência? Ela não vai contar de nada dentro de um escritório, você pode ser você pode ser secretária, você pode ser assistente de um advogado. Aí eu parei, pensei, nossa, foi um tapa de luva bom que ela me deu, sabe? Porque eu pensei assim, verdade, a minha experiência, por que que a minha experiência? Tá bom, eu não posso advogar, eu não vou saber chegar na Irlanda e ir na corte, eu não sei nada do direito irlandês, mas eu tenho experiência, eu sei como é que trata um cliente, eu sei como é que funciona o escritório de advocacia, por exemplo, né? Então, assim, se eu for dar auxílio para um advogado, eu vou ser uma ótima assistente. Correto? Então a gente partiu dali. Comecei a aplicar para vagas nesse nível, para legal, assistente, legal executive. E consegui minha primeira vaga como estagiária, sem remuneração. Porque daí eu tentava, e aí eu estava muito insegura com o meu inglês. Então isso é uma das coisas que a gente frisa muito aqui também, que é a pessoa ir com mais confiança, né? Que às vezes a falta de confiança eu poderia, talvez lá atrás eu poderia ter conseguido já de cara um emprego que me pagasse, né? E eu, por insegurança minha com o meu inglês, comecei a aplicar para vagas e me oferecia para fazer voluntário. Consegui nesse escritório de imigração. Então eu fiquei nesse escritório. Lógico que não fiquei por muito tempo, porque eu não era paga, né? E Dublin é caro. Eu tinha outro emprego, eu contava estoque de madrugada em supermercado. Então, assim, não pense, como a Thais falou, não pense, ai, foi lindo para elas, chegaram aqui com inglês. Não, não. A gente ralou bastante também, né, Thaís? Então, assim, meu inglês não tava. Eu não sentia que estava bom o suficiente ainda. Eu trabalhava de madrugada para ter salário, porque daí eu fazia o estágio que não era remunerado, né, no resto do período nesse escritório. E comecei a fazer um curso na Dublin Business School, que chama Advanced Legal Studies, que é como se fosse um técnico. No Brasil não existe curso técnico de direito, mas na Irlanda tem. É como se fosse um curso técnico de direito. Aprendi muito, é um curso muito bom. Um ano, aprendi o grosso do direito irlandês. Fiquei mais confiante com isso, comecei a aplicar para outras vagas. Foi onde eu consegui minha primeira vaga corporativa dentro de uma farmacêutica. Foi aí que a minha história com um farmacêutico começou. Então, depois que eu entrei para o corporativo, eu não quis mais sair. Então, desde então, eu continuo trabalhando interno, né, em ambiente corporativo. E aí veio pandemia. Pós-pandemia, minha vaga ficou remoto. Não preciso mais ir para o escritório na Irlanda. Então, hoje estou livre para morar em qualquer país da Europa que eu quisesse. Conversei com a minha empresa e mudei, por esse motivo que eu mudei para Portugal. Aí criei a comunidade lá no comecinho, como eu estava falando antes da minha internet cair. Então, criei o grupo do WhatsApp, criei o grupo do Facebook, que foi onde a gente se conheceu. É um networking maravilhoso para o pessoal. Tá para quem tá na Irlanda, porque era lá que eu morava, né? Mas para quem tá ou para quem quer ir, é um network maravilhoso. Eles fazem grupos, um indica o outro para vaga, enfim, não preciso nem mencionar os benefícios que tem, né? Deixa eu ver, esqueci algum outro. Fora isso, depois desses anos aí, eu assumi a Associação Brasileira de Advogados junto com a Thaís, né? Então, assim, olhando a minha trajetória lá de trás, de 2017 para hoje, quanta coisa que eu já fiz na esfera do direito, né? Eu escrevi um livro agora, a gente escreveu um livro, Advogados Brasileiros Advogando na Europa. A gente está indo palestrar daqui a algumas semanas em Pisa. A gente palestrou ano passado aqui em Porto. Então, assim, teve uma pessoa que colocou aqui, eu falei dentro da minha turma que eu queria atuar com direito internacional, viram de mim porque não tem mercado. Gente, tem mercado. Tem muito mercado. Fiquem aqui nessa live.
se conectem, entrem no grupo do Facebook, entrem nesse tipo de networking, porque tem muito mercado. As pessoas trabalham com cidadania, as pessoas trabalham com imigração, as pessoas trabalham com direito de família internacional. O brasileiro está em todo lugar, a gente casa, a gente separa, a gente compra imóvel, a gente faz infração de trânsito. Então, assim, é normal, né? Tem demanda jurídica pra gente, tá? Então, assim, tem muita coisa mesmo para atuar em direito internacional. Bom, contei resumidamente pra gente não ficar horas aqui a minha trajetória. Vou deixar a Thaís agora falar um pouquinho da dela. Eu gosto de dar o exemplo, a Ana perguntou exatamente isso, né? Existe demanda ainda, e eu gosto de dar o exemplo aqui da Irlanda, que ainda falta muito profissional em várias áreas. Como a gente aparece mais no Instagram, a Dai já mudou para Portugal, tem gente que procura ela até hoje, porque falta referência, falta profissionais. Até hoje me falta profissionais que atuam na área criminal, por exemplo. Não tem advogados que atuam na área criminal, advogados que já sejam qualificados aqui. Então, é um mercado que parece que ainda tem que ser muito explorado, sabe? Parece que a gente ainda está começando a chegar. Embora a gente já tenha chegado aqui, né? Eu cheguei em 2018, a Dai chegou antes. Parece que é tudo muito novo ainda, parece que tudo ainda é mato. Era mais mato ainda 5 anos atrás, mas ainda parece que é mato que a gente está tendo que explorar as coisas. E a Ludmilla perguntando, né, se a gente já morava na Irlanda ou se já saiu do Brasil com esse objetivo. Então, para introduzir a minha trajetória, eu respondo essa pergunta, que quando saí do Brasil foi com o objetivo de aprender inglês, como a maioria das pessoas vem para a Irlanda fazer intercâmbio. Fiz um curso por 5 meses, não tinha inglês nenhum quando eu cheguei, e não tinha o planejamento de atuar, até porque quando estava lá não sabia da possibilidade. O primeiro contato que tive com a possibilidade foi o vídeo da Dai com a Tana mesmo, porque antes achava que os 5 anos de faculdade aqui não iam valer de nada, então não vim nem com a esperança, nem com o pensamento, nem com o objetivo de fazer uma carreira jurídica aqui. O que aconteceu para mim foi, depois que eu passei esses 5 meses fazendo inglês, vi que deu uma melhorada, longe de ter o domínio da língua, mas deu uma melhorada, sabia me comunicar ali minimamente. Arrumei o meu currículo, arrumei meu LinkedIn e comecei a aplicar para estágio voluntário, seguindo o exemplo da Dayana, por exemplo, que começou fazendo estágio voluntário. Estagiamos, inclusive, no mesmo escritório de direito de imigração. Eu passei lá 4, 5 meses. Ele chegou a me absorver como funcionária mesmo, como legal assistant, sendo remunerada. E com aquela experiência, por isso que a gente fala, a primeira experiência abre portas e vira chave ali, sabe? Porque muitas empresas e escritórios às vezes não vão querer ser os primeiros a te contratar. Mas a partir do momento que tu tem a primeira chance e coloca aquilo no currículo, o currículo fica muito mais atrativo, assim, porque parece que isso encoraja os próximos empregadores a te dar uma chance, a te dar uma oportunidade. Fiz uma entrevista, então, num outro escritório, McGrath-Mullen, para ser assistente. Até hoje eu não sei como me contrataram, porque o meu inglês em 2019 deveria ser terrível. Eu fico pensando assim, eu devo ter falado sei lá, de 10 palavras, 8 deveriam ser erradas, porque ainda estava muito no comecinho. Né? Eu vi ali uma pergunta ali da questão do inglês, precisa ser fluente. Depende da vaga, obviamente, mas para nós, a gente foi contratada mesmo tendo o inglês a melhorar. Meu chefe falou na minha cara, teu inglês, teu speaking, né, o teu falar é horrível. Tu precisas melhorar muito, assim. E mesmo assim, fiz um período ali de teste, fui contratada. Lá em 2019, por esse escritório, aí em 2020 comecei a ver as possibilidades de poder qualificar, tive uma conversa com o meu chefe, ele perguntou quem que eu queria ser daqui para frente, né? Se eu queria continuar sendo assistente ou se eu queria de fato ser advogado e me qualificar no país. E aí foi que tomei a decisão de fazer a prova de transferência, o que é o TT. Me inscrevi em Portugal lá em 2020, fiz as provas em 2021, fui admitida como solicitor na Irlanda
lá em setembro de 2021. Depois disso, as coisas foram muito intensas. Aí qualifiquei Portugal, Irlanda, depois entrei na aba com a Dayana também, somos diretoras aqui da Associação Brasileira de Advogados. Aí escrevi um e-book, aí criei o canal do YouTube, comecei a aparecer no Instagram, escrevi o livro com a Day também, palestramos numa universidade, palestramos em congressos internacionais da aba, me tornei sócia do escritório também, a primeira brasileira a se tornar sócia. Foi um acontecimento que marcou bastante a minha carreira. E atuo na área de direito de imigração, que é uma área que eu amo demais, a poder atender, né, outros imigrantes que passaram pelo que eu passei. Eu me identifico muito com cada história, me identifico com os clientes e amo o que eu faço, sou muito feliz e satisfeita. Não foi fácil, não foi fácil. Por muitas vezes duvidei se realmente era merecedora de ocupar aquela vaga, duvidava do meu inglês, duvidava do meu mérito mesmo, duvidava se eu era competente o suficiente. Quando eu entrei no escritório, eram só irlandeses, então a gente ia para reunião, eles começavam a rir e eu ria junto, porque não entendia a piada, não entendia o assunto, porque era local. Então, não é fácil, tem perrengue, mas no final a conta fecha, no final vale a pena. Alguém colocou aqui, parabéns por vocês compartilharem, porque não é todo profissional que faz isso. Muita gente quer reter a informação, ou tipo, eu consegui, eu não vou falar como é que faz, sabe? Uhum. Realmente não é o meu perfil, não é o perfil da Thaís, né? Foi por isso até que a gente se juntou. De fato, tem bastante colega assim mesmo. Mas não é o nosso intuito e a gente acha tão importante ficar divulgando para vocês isso, justamente para que vocês vejam que, tipo, não... Para não vender nunca a ideia, a gente não gosta de vender a ideia de que vocês não vêm para a Europa. O euro tá 5,50 para 1. Porque isso é muito fácil a gente vender que aqui a vida é melhor. Porque de fato a gente não tá mentindo. Aí elas vão lá na internet. A gente não tá mentindo, gente. A vida aqui é melhor. A gente hoje vai viajar pro Brasil com o bolso cheio de dinheiro, porque a gente chega no Brasil é 5,50 para 1. E as coisas são caras, né? Eu olho pra minha família e falo, como vocês vivem? Porque para mim, porque ganhando em real, em euro eu já acho caro, imagina ganhando em real, sabe? Então, assim, a gente sabe a importância que é mostrar a realidade. É difícil, a Thaís enfrentou o problema com o inglês, tem um monte de gente falando, o inglês de vocês como é que era? O meu inglês, eu falei, eu optei por procurar primeiro o estágio voluntário porque eu não me sentia segura no meu inglês. Eu sempre achava que era ruim, também me sabotava, pensava... Eu demorei um monte, eu comecei a minha trajetória em 2017, eu fui pegar o meu primeiro cargo de legal counsel, né? Eu sou advogada corporativa da empresa, eu peguei quando eu passei nas provas na Irlanda, em 2021. Então, assim, foram alguns anos ali, né? Na minha cabeça, tinha que demorar todos aqueles anos porque eu não era boa o suficiente, porque eu não estava preparada o suficiente, entende? Então, por isso que é tão importante ter alguém que já passou pelo caminho para orientar. Porque muita gente chega do Brasil pronto. A pessoa está pronta, a pessoa ela já advogou, por exemplo, a pessoa que quer uma vaga corporativa, ela já advogou em ambiente corporativo, então ela já tem experiência. Ela já falava inglês na empresa que ela trabalhava. Então, assim, por que ela vai chegar aqui e ela vai se diminuir? Claro que se ela não tiver uma qualificação europeia, que de fato para conseguir uma vaga como advogado precisa, aí talvez ela tenha, né? Tenha que esperar um pouquinho, tenha que esperar fazer essa qualificação. Mas o contrário, por quê? Né? Então, assim, hoje a gente tendo essa experiência, essa bagagem, a gente já vê que não tem por que ser tão longo, o processo ser tão dolorido quanto foi pra gente. Dá para ser mais fácil. E a gente vai passar mais para frente, mais para baixo aqui nesse evento, dicas para vocês já irem se preparando, para quem ainda está no Brasil, para chegar aqui já mais preparado. Dá para vir mais preparado, né, Thaís? Sim. Viram, a Dai levou um tempo. Eu já com as informações que ela deu naquele vídeo do YouTube, já consegui diminuir meu tempo. Se vocês conseguirem aproveitar todas as informações que a gente vai passar por aqui, quem vai para a mentoria ainda mais, vai nivelando, né, o número de informações que a gente passa. Então, diminui muito mais, facilita muito mais, tá? Imaginem como a gente passasse um mapa para vocês e vai na direção certa sem precisar fazer um monte de desvio.
Queria falar também da questão do salário, né? Eu não comentei ali, mas vi que estava no roteiro. A gente frisar para vocês o quanto aqui a questão do salário é mais intenso o aumento do que no Brasil. E eu observei isso quando eu fui fazer um post para pesquisar ali os salários iniciais de quem acaba de se formar. E eu me deparei com os benditos 2.500, que era na época que eu me formei, lá em 2016, 2017, e continua 2.500, sendo que a gente sabe que a inflação, obviamente, fez tudo aumentar nesses 5 anos e o salário não acompanhou. Eu e a Dayana, nesses 5, 6 anos que a gente tem atuado na área jurídica, o nosso salário aumentou 3, 4 vezes. E no Brasil, a gente vê que ficou congelado, fica emperrado. Parece que não, sabe? Parece que as coisas não vão para frente. Então, no final das contas, gente, parece que talvez, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas todo mundo quer dinheiro no final das contas. Todo mundo quer progredir, todo mundo quer ter uma carreira de sucesso. E aqui, em números, estatisticamente falando, a gente vê que é possível, sim, você ter uma condição financeira muito melhor, né, Dai? Com certeza, com certeza. Acho que o que a gente quer mostrar é que talvez sofra um pouquinho ali o primeiro ano, o segundo ano, adaptação, até conseguir o primeiro trabalho, melhorar no inglês, que muita gente acaba que só melhora o inglês quando chega mesmo, né, aqui na Europa. Mas vale a pena. Uhum. O resumo da ópera vale a pena. Porque você vai vir para cá, você vai se qualificar, você vai talvez ter que investir num curso para, né, tornar seu currículo mais atrativo. Mas o fato é, você vai conseguir um emprego, que você vai ganhar mais e que você vai progredir. Porque a progressão de carreira, de fato, existe e de fato acontece. O que a gente não vê no Brasil, infelizmente. No Brasil, além de não ter vaga, né? A gente vê aí um monte de advogado trabalhando como Uber, desistindo da profissão, indo fazer qualquer outra coisa da vida. Aqui, além de ter vagas, temos vagas. Tem vaga jurídica toda hora. A gente mesmo fica postando aqui no nosso Instagram, print, print, print de LinkedIn toda hora. Tem ainda a progressão da carreira. Ela existe, ela acontece, sabe? Então, você acaba que tem prazer em continuar se qualificando, estudando. Porque tem vários colegas do Brasil que fizeram um monte de pós-graduação, um monte de mestrado. Mas aí a progressão da carreira não acompanha, sabe? Tanto no escritório quanto numa empresa, não acompanha. A pessoa gasta muito mais para fazer aquela pós-graduação, aquele mestrado, do que aquilo vai dar de lucro para ela no final do ano, ou não digo só de lucro monetário, tá? Conhecimento mesmo do próprio empregador. E não acontece. E uma coisa eu vou dizer para vocês, pode ter gente que tá pensando, mas eu não consigo, nunca vou chegar lá. Se eu e a Dayana conseguimos, por que vocês não conseguem? A gente partiu do mesmo lugar, talvez até menos do que vocês, porque a gente não tinha todo o conhecimento, todas as ferramentas, todas as informações. Então pensem que a gente saiu de um ponto de partida muito inferior. Vocês já estão saindo com o mapa na mão, com o GPS, sabendo aonde ir. Então, não se sabotem, não se subestimem, não pensam que porque imigrante não vai conseguir, vai ter que competir com outros imigrantes, com os locais. A gente conseguiu. Então, se a gente conseguiu, vocês também conseguem, né? Vamos então para o conteúdo. Teve uma pessoa ali que perguntou, tá, mas afinal, o que precisa para trabalhar na área jurídica na Europa? Bora começar então com o conteúdo. Não que tudo isso que a gente falou não fosse conteúdo, né? Porque já saiu aqui várias dicas e informações. Sim. Tá. Vamos. A gente até meio que já deu uma pincelada, assim, já deu pistas, né, do que a gente vai falar. Mas, então, essa é a parte que vocês têm que anotar, tá? Vocês têm que gravar. Quem não pegou a caneta, pega aí. Vou começar falando o que não fazer, tá? O que vocês devem evitar antes de começar essa busca aí pela carreira internacional. Então, quem tá na faculdade, isso é para quem tá na faculdade, tá? A gente recebe bastante essa pergunta no nosso Instagram. Eu tô no 8º período, mas eu quero ir fazer intercâmbio, eu quero ir amanhã. Gente, não é vantagem ficar a faculdade trancada. Ou não terminar, largar ela e vir. Porque não tem essa opção de terminar aqui, tá? Na maioria dos países não tem, porque não é uma conversão simples, né? A grade curricular do Brasil com a grade curricular... Vou usar como exemplo a Irlanda, porque eu morei lá mais tempo, é onde a gente se qualificou, né? Fez as provas. Tem países que
vão aceitar, tá? O diploma brasileiro. Mas, assim, no balanço ali da conversão, você vai ter que voltar e estudar um pouquinho mais. Nunca vai ser elas por elas. Ah, vou chegar com o meu diploma e vai ser elas por elas. Na Irlanda não é nem aceito. Então não é vantagem. A vantagem é, tá na faculdade, termina a graduação. Termina e venha. Porque tem uma grande diferença. Você ser graduado em Direito, mesmo sem a OAB, tá? Não estamos falando de OAB aqui. Eu tô falando do canudo, do diploma de ser formado em Direito, bacharel em Direito. Tem uma grande diferença para trabalhar na jurídica. Ah, mas eu sou bacharel, eu não tenho OAB. Não faz mal, às vezes você já estava trabalhando, já tinha experiência, então com certeza você pode aplicar para vagas de paralegal, legal assistant, legal executive, ok? Pode até se tornar depois um advogado qualificado, porque o diploma você já garantiu. Depois, para a qualificação, você corre atrás, né? Então, assim, vale muito mais a pena do que você desistir. Ou pensar em fazer aqui. Também não é viável, tá? Essa pergunta também chega bastante. Ah, e se eu fizer tudo aí? Dá, claro que dá. É só você vai fazer a faculdade, só que financeiramente e em questão de tempo não vale a pena, principalmente para quem já começou no Brasil. Você vai perder tempo e dinheiro, porque você vai estar pagando em euro e vai ter que começar de novo, sabe? Então, assim, tem que ponderar tudo. Depende qual é a sua idade, qual é o seu plano. Às vezes a pessoa é muito jovem. A gente tem uma amiga que veio muito jovem, veio com 17 anos do Brasil e fez tudo aqui. Aí sim, né? Super jovem, tinha a vida inteira pela frente, não chegou a fazer nem vestibular no Brasil. Agora, no meu caso, eu já mudei definitivo para Irlanda, já estava quase 30 anos. Você já tinha minha faculdade, já estava com a faculdade feita. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente queria pontuar. O segundo, o inglês. Já foi perguntado aqui um monte de vezes. Ah, como que era o inglês de vocês? Não precisa ser um inglês perfeito. Esqueçam o inglês perfeito. A gente fez uma live com uma professora de inglês em inglês aqui no perfil. Quem não assistiu, assiste para ver como que tá o inglês de vocês, porque ela é nativa de inglês, né? Esqueçam o inglês perfeito, porque assim, é discutível se ele existe ou não. Eu já vi estrangeiros falando inglês maravilhosamente bem. Mas uma coisa ou outra sempre vai entregar que a gente é estrangeiro, que a gente não é nativo. Então, assim, é isso, não é nossa. E não é vergonhoso, não é vergonhoso isso. Ah, mas não é a língua que eu nasci falando. Eu nasci falando, fui ensinada desde bebê falar português. Sabe? É feio você não saber falar o português direito. Agora, o inglês é um plus, né? Uma língua mais. No nosso caso, muitos de nós brasileiros, a gente fala espanhol. Então, assim, é inglês, é espanhol, tem um monte de brasileiro que fala francês, que fala mais um monte de outro idioma, tá? Então, assim, não se apeguem à perfeição. Como a Thaís falou, ela conseguiu sentar perfeito, eu consegui sentar perfeito. Tem que ter humildade suficiente para ouvir umas verdades, tá? Porque ela ouviu que o inglês dela era ruim. Eu ouvi que o meu inglês era ruim. Quando eu comecei na minha primeira empresa farmacêutica, tinha uma vaga melhor, eu queria aplicar para vaga melhor e perguntei para minha chefe se eu poderia. Com toda a delicadeza do mundo, ela me falou: Daiana, você com certeza tem capacidade de fazer essa vaga. Você só não tem inglês suficiente ainda. Porque a vaga era uma vaga que tinha que discutir bastante, tinha bastante ligação. Meu inglês ainda era broken, que eles chamam, né? Inglês quebrado. Então, assim, faltava às vezes uma palavrinha aqui, uma ali no meio das frases, entende? Eles entendiam o que eu ia falar, óbvio, mas era um inglês feio, não dava para a empresa pegar e colocar naquela posição. Então, assim, eu tive humildade suficiente de assumir, de reconhecer, falar para ela: eu sei que não tá lá, mas vai estar, porque eu estou fazendo aula particular. E fui atrás das minhas aulas particulares, né? Resumo da ópera, depois eu consegui a promoção. Melhor até do que eu queria. Então tem que ter a humildade, né? E aí o inglês a dica que se dedica antes de vir, vai ajudar um monte, gente. Mas é caro inglês, mas olha vídeo no YouTube, assiste vídeo, tudo que você puder, acredite na gente, tudo que você puder fazer para melhorar faz diferença, tá? Faz diferença. Troca a configuração do celular, põe a configuração do celular toda em inglês já. Qualquer coisa começa por aí. é melhor que nada, né? Qualquer coisa é melhor que nada. E assim, não pensa, porque assim, o erro da grande maioria, eu vou mudar pra Irlanda e lá eu vou aprender inglês. Gente, não se engane, eu tenho amigos que moraram 5 anos na Irlanda e não falam inglês, tá? Eu tava falando com uma pessoa ontem que tá indo embora da Irlanda, voltou pro Brasil e não pode falar nada, porque na sala de aula é só português, no trabalho é só português, mora só com brasileiro, então é como se estivesse morando no Brasil, só que um pouco mais longe. Sim. Então. Exatamente.
Não que não vai aprender, claro que vai aprender. Só que você vai aprender se você se dedicar. Então, por que já não começa se dedicando daí? Se a sua mentalidade já tá assim, lá eu vou aprender, já é uma bandeira vermelha para você, tá? Já é uma bandeira vermelha. Já começa a pensar nisso antes. A questão, alguém, só quero comentar que alguém botou ali, eu tenho 48 anos, melhor esquecer. Gente, o que eu comentei da idade era a questão do diploma do direito, não tem nada a ver com as oportunidades que vocês têm aqui, tá? Que não tem esse negócio de idade, não tem discriminação, tá? Isso aí eu falo até como profissional de imigração, que eu já trabalhei com imigração, já fiz muita aplicação de visto de trabalho, e fiz aplicação de visto de trabalho para mulheres de mais de 60 anos. Uhum. Nunca Elas tarde. estavam sendo contratadas e as empresas estavam dando visto de trabalho para elas. Então, assim, aqui não tem isso. Esqueçam, tá? É muito menos. Não vou dizer que não tem, que é zero, né? Que todo lugar tem. Ô, Dai, antes de passar para o próximo tópico, tu falou ali da questão, ter o português, muitos brasileiros têm o espanhol, inclusive, e aqui pode ser até atrativo o fato de você ser brasileiro e falar português. Tem muitas vagas que pedem o português, e hoje eu observo, principalmente por parte dos escritórios, empresas também, que eles estão vendo com bons olhos a comunidade brasileira como uma possível clientela ali, como um possível mercado. Então, tem escritórios de advocacia divulgando especificamente para brasileiro, para conseguir atender essas pessoas, tá? Sim. Então, sou brasileiro, não vou conseguir, não tenho um inglês bom, mas o português ele é muito bem considerado aqui. Não só na Irlanda, tá, gente? Não só na Irlanda. Vários países da União Europeia. Porque é interessante pro escritório, né? Uhum. Funcionários que falam outros idiomas, advogados, né? Que falam outros idiomas. Então, tá. Inglês. Terceira dica do que não fazer, né? A gente até falou disso um pouquinho antes. Focar nos outros, né? Até uma minha colega aqui falou que o pessoal falou que não tem mercado de direito internacional, tá vendo? Esse é exatamente o exemplo disso, do que a gente quer dizer com isso, não focar nos outros. Se eu fosse dar ouvido para tudo que me falaram quando eu falei que ia sair do Brasil, eu não tinha vindo, né? Mas vai largar a faculdade, tu gastou tanto. Eu fiz faculdade com dinheiro que eu não tinha, né? Eu fiz FIES, eu fiz financiamento estudantil porque eu não tinha para pagar a faculdade. E aí a minha mãe, familiares mesmo, até familiares, falando, mas investiu tudo isso, gastou, tirou da onde não tinha e agora vai embora, sabe? Então, assim, e olha só tudo que eu fiz hoje, né? Na área do direito, né? Então, assim, não foca nos outros, foca em vocês. O que tu quer? Qual que é o teu objetivo? De vida, de profissão? É possível? Seja realista, claro, né? Ninguém aqui não adianta ter uma visão que não é realista. Seja realista. Eu quero trabalhar com direito no exterior. É possível? É totalmente possível. Eu tô aqui falando para vocês que é possível, a Thaís está aqui falando e provando. Nós estamos provando para vocês que é possível, né? Só que vai exigir de vocês também, exigir dedicação. Então, presta atenção para quem vocês vão dar ouvidos, tá? Às vezes a pessoa acha que está te ajudando, porque não tem conhecimento, né? Por isso que eu falei, divulguem essa live para o maior número possível. Porque muita gente ainda não tem conhecimento, infelizmente, que é possível, que tem bastante campo para gente aqui, na Europa, principalmente. Quarta dica do que não fazer. Atirar para todos os lados, né? Muita distração, muita responsabilidade, querer abraçar o mundo de uma vez só. Vai te atrapalhar. Mas eu quero ir. Eu vou programar meu intercâmbio agora, daí eu vou fazer inglês, mas eu vi que na área corporativa está contratando, então eu vou fazer um curso de direito contratual. Acho que eu vou entrar nessa pós aqui rapidinho também. Muita coisa, é muita coisa. Quando vê, tá fazendo 5 coisas diferentes. E aí, agora eu não posso ir, porque ainda tô fazendo a pós. Agora eu não posso ir, porque eu tenho que pagar não sei o quê. Então, assim, evitem as distrações desnecessárias, né? Foca no que é o objetivo principal, assim. Vocês têm que ter o objetivo claro na mente de vocês e vir por escadinha mesmo. O primeiro não tem inglês, então o seu primeiro é fato, é inglês. Investe no inglês e esquece o resto. Depois o resto você vai fazendo. Vai ser o segundo step da escada, tá? Eu acho que eram as 4 coisas mais importantes, assim, do que não fazer, tá? Que a gente tem certeza. Essas 4 que a gente falou, a gente tem certeza pra vocês que vai só atrasar vocês. A gente já viu na prática. Tá.
Bora então falar as 5 coisas então que deve ser feito para responder a pergunta o que tem que fazer afinal para atuar na Europa. A gente separou 5 pontos. É importante vocês anotarem esses 5 pontos. Com esses 5 pontos, vocês podem sair daqui, começar a aplicar e com certeza vocês já vão ter ali resultado. O primeiro ponto, sem querer ser repetitiva, mas a questão do inglês, mas o que fazer em relação ao inglês, né? De forma prática e objetiva, coisas que você já pode estar aplicando estando no Brasil. Primeira coisa, tentem se desafiar, quem já tem um nível ali meio básico de inglês, tentem se desafiar a assistir a live que a gente fez com a professora Ruth algum tempo atrás, acho que 2, 3 semanas atrás, onde ela fala sobre inglês para profissionais da área jurídica. Não é nem inglês jurídico, porque tem muita gente que tem essa ilusão de que não basta eu saber o inglês, eu vou ter que saber já o inglês jurídico para trabalhar em escritório e empresa. Gente, se preocupem com o básico, com o feijão com arroz, que é o inglês. E ela fala isso na live, porque ela lida com advogados que querem atuar, ela lida só com estrangeiros, né, que estão tentando aprender o inglês. Fala dos termos também. Então, essa seria a primeira dica. Tentem assistir aquela live. E um tempo atrás também, a gente pode compartilhar depois nos stories, a gente fez uma live aqui com o Paul Merrigan. A Michelle e o Paul, eles tinham uma escola. E aquela live tá em português, né, Dai? Aquela que tá no nosso Instagram. Eu acho que foi feita em português. Ele é irlandês, mas ele fez a live em português. Também dando várias dicas, tá? Algumas dicas práticas. Alguém falou aqui no chat também. Já vai começando a assistir série para ir se familiarizando. Eu via Suits lá atrás, que é aquela série de advogados, e hoje, vendo de novo, eu já percebo, meu Deus, lá atrás nada fazia sentido. Agora parece que eu já estou muito mais acostumada a ouvir aquelas palavras e até uma satisfação, né, ver a nossa evolução. Mesma coisa com músicas. Lá atrás a gente não sabia o que significava bolhufas, agora a gente já está conseguindo entender mais ou menos o que a música está falando. Então, cursos, né, de inglês. A Dai fez aulas particulares por muito tempo. Tem um colega lá que trabalha no meu escritório que faz aulas particulares. Gente, a gente tem que estar tentando melhorar diariamente. Como a Dai falou, não tem inglês perfeito. A gente é imigrante, então a gente precisa sempre estar tentando aperfeiçoar e melhorar. Né? Se for necessário fazer aula particular, se for necessário fazer um curso, tentem vocês da maneira que mais absorve conteúdo, porque eu sei que dependendo da pessoa, tem maneiras diferentes de aprender. Tem gente que é mais do visual, ver uma série, tem gente que lê, tem gente que precisa conversar, né? Precisa praticar a questão da conversação. Só não deixem de lado, não achem que vou deixar mais para frente ou não vou fazer. O inglês vai salvar o tempo de vocês quando chegar aqui ou já estando aqui. Que nem a Dai falou, ela deixou passar uma oportunidade lá atrás só por causa do inglês. A pessoa sabia que ela tinha capacidade, as habilidades da vaga, só que o inglês acaba sendo uma barreira. E não é só a Inglaterra, não é só a Irlanda, Portugal também vai precisar do inglês, vai para a Espanha, vai precisar do inglês, porque eu tenho certeza que vocês vão querer progredir na carreira de vocês. Pode ser que, para a secretária lá em Portugal não vai precisar tanto do inglês, mas às vezes você não vai querer estar naquele cargo para sempre, você vai querer alçar voos mais altos, conseguir vagas melhores. Então, o inglês pode ser um diferencial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto super importante é a questão do currículo e do LinkedIn, tá? Para quem ainda está no Brasil, eu diria que o LinkedIn é ainda mais importante. No Brasil, a gente não dá importância nenhuma para o LinkedIn, não sei como está agora, mas quando saí lá em 2018, eu nem tinha LinkedIn porque ninguém usava, ninguém contratava pelo LinkedIn, não fazia a menor diferença. Só que aqui o LinkedIn é gigante, tá? Muitas pessoas conseguem emprego através do LinkedIn. Mesmo depois que eu já estava empregada, os recrutadores, empregadores continuaram me procurando no LinkedIn. O que precisa? Não simplesmente abrir uma conta. Você vai abrir a conta do LinkedIn e você vai alimentar o LinkedIn e montar o seu perfil de uma forma que fique apresentável. O LinkedIn é como se fosse uma vitrine
né? Então, é como se fosse o teu currículo ali, mas qualquer pessoa tem acesso a qualquer momento. E a gente nunca sabe, você pode estar no lugar certo, no momento certo, pode ser que o recrutador abra o teu LinkedIn e aquela vai ser a chance dele analisar e te dar uma oferta de trabalho. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, precisa estar pronto o quanto antes, né? Na nossa mentoria, a gente tem um encontro que a gente chama coach de carreira e falamos ali ponto por ponto que precisa ser melhorado, né? Vão dar uma olhada só de curiosidade em possíveis vagas aí de trabalho no lugar que você quer ir, né? Eu sei que tem gente ali perguntando de Portugal, da Itália, Irlanda, então eu sei que, né, vocês não estão todos querendo ir para o mesmo lugar. Procure aí uma vaga de emprego nesse país de destino que você quer ir e abre a vaga, dá uma olhada o que a vaga pede, quais são os requerimentos da vaga. São esses requisitos que a pessoa vai querer que esteja no seu LinkedIn. Hoje é muito utilizado inteligência artificial. Tem recrutador, tem empresa aí que não vai procurar manualmente, vai lá no search do LinkedIn procurar candidato por candidato. É tudo AI ali, ChatGPT. Então, aqueles perfis de LinkedIn que tiverem palavras-chave que estão lá na descrição da vaga, né? Se bater ali com o teu currículo, são aqueles perfis que eles vão cair na rede do recrutador. Se você não tiver com um perfil bonitinho ali, não vai nem chegar na mesa dele, então não vai nem analisar. Né? Então, o LinkedIn, muito importante, é algo que vocês podem fazer já do Brasil. Ah, é necessário contratar alguém para fazer o meu LinkedIn? Não necessariamente. Pode ser que você mesmo faça. Eu mesma fiz o meu LinkedIn, nunca contratei ninguém para fazer. Pode ser que você não tenha nem ideia de por onde começar. Aí é legal contratar alguém para já ir olhando o teu LinkedIn, tá? Currículo também super importante. A gente tem um estilo diferente do Brasil, né? O currículo aqui ele tem uma estrutura diferente. Quando a gente faz os encontros individuais com nossos mentorados, a gente pede para eles mandarem antes, a gente faz aquela pré-análise e aí, nossa, várias adaptações têm que ser feitas porque a gente usa um estilo no Brasil e um estilo aqui. O que eles querem ver na Europa é diferente. Um exemplo esdrúxulo aí para vocês, a questão da foto. Aqui não se bota foto em currículo, não se bota dados pessoais. Então, esse é o tipo de coisa que a gente capta ali na mentoria e já passa ali para os nossos mentorados. Você tem um currículo e um LinkedIn bem apresentável, é o primeiro passo ali para você conseguir uma vaga de emprego. Porque se você não passa nem da etapa do CV do LinkedIn, você não vai para a entrevista, não vai para o teste, não vai para a contratação. Então, é necessário vencer com sucesso essa primeira etapa, que é ter um bom currículo e LinkedIn. Terceira coisa, já estamos no terceiro ponto aqui. Questão de cursos, né? Qualificações. Muita gente pergunta: é necessário fazer um curso para poder conseguir a primeira vaga de emprego? Então, tomar uma água. Eu tô vendo o pessoal perguntar aqui se precisa ser inglês. Gente, sim, tá? Currículo em inglês, LinkedIn em inglês. Mesmo que seja para outro país que você vá, não é Irlanda, não é país de língua inglesa, é inglês. Qualquer país da União Europeia hoje, as vagas, hoje eu estava olhando, inclusive antes de começar a live, eu vi uma vaga numa outra farmacêutica. A vaga é para Bélgica, se eu não me engano. Estava toda postada em inglês e o requisito da vaga é falar inglês fluentemente. Então, assim, a vaga era para Bélgica. Daí eu vi vaga assim para Alemanha. Para vários outros países onde o requisito é inglês. Mesmo que o país não seja de língua inglesa, dentro da empresa eles falam inglês. Eu sei porque tenho amigas trabalhando lá e não falam alemão, não falam francês, mas falam inglês, porque dentro da empresa você vai trabalhar em inglês, né? Então, sim, tudo em inglês. E das funções ali que eu falei, né? Dei uma pesquisada para ver nomes de função. Aí vai depender se você está procurando aí num. Você pode procurar em inglês mesmo, legal assistant, legal executive, paralegal, ou se você está procurando, sei lá, na área de contratos, contracts analyst, posições. A gente fala dessas posições muito porque são entry level, né? Então, considerando que são que vai ser a sua primeira vaga na Europa. Esses são exemplos. Ou se você está procurando em Portugal, também dá para procurar em português, auxiliar jurídico, como que chama aí, assistente jurídico. Deve ser similar com o nosso português, né? Sim, sim, é a mesma
mesma coisa. E muita coisa aqui em Portugal também tá anunciado em inglês já, né? Pra... Ah, agora que eu tomei uma água, vamos falar então da questão dos cursos. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu consegui a primeira vaga sem fazer um curso. Mas não vou dizer para vocês que não é legal ter um curso no currículo. Você não tem experiência. Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, se você não tem nenhuma experiência ali no currículo, tá sendo um pouco mais difícil conseguir aquela primeira vaga, é interessante conseguir, né, considerar ali fazer um curso como o exemplo que a Dai deu, que é um curso mais geral, né, que aborda todas as áreas. Cuidado com o atirar para todos os lados, né? É uma linha tênue aí. A gente não está falando para fazer qualquer curso de qualquer coisa, fazer vários cursos. Não é isso. Mas se você tiver alguma qualificação que seja local, isso já vai agregar no teu currículo, já vai chamar a atenção. Muitas pessoas me perguntam também: é possível fazer um curso ainda estando no Brasil? Se você quiser fazer, tem cursos remotos, né? Então, tem várias instituições de ensino que oferecem já à distância. Eu ia falar, gente, pode fazer o curso online, mas com instituição daqui, né? Dê preferência por instituições daqui, em vez de fazer de instituições brasileiras. Uhum. A depender da instituição, óbvio, tem muita instituição que eu sei que é renomada, é reconhecida no Brasil. Mas eu daria preferência por uma instituição daqui. Tem muita gente perguntando sobre mestrado. Não há necessidade de ser um mestrado, de ser uma pós-graduação, de ser um curso extenso, né? Pode ser um curso. Eu falei que fiz um técnico, que aqui tem esses cursos como se fossem técnicos, né? Na área jurídica. Pode ser um curso. Perguntaram também, foco numa área. Se você já tem uma área que você gosta ou que você já tem experiência que dá para agregar, eu gosto bastante de contratual, né? Como sou advogada corporativa, é uma parte predominante do meu trabalho. Então, às vezes, um direito de um curso em direito contratual, pode ser um curso mais curto. Algo que agregue no currículo, né? Algo que tenha sido feito na Europa ou voltado para o direito do país que você vai. Por exemplo, a Irlanda. A Irlanda é outro tipo de direito. Então, é importante que você tenha um curso voltado para common law, por exemplo. Seguindo a questão dos cursos, teve gente que perguntou qual curso vocês recomendam. Acho que a gente já fez um post nesse sentido no feed, dando algumas dicas de curso. E o pessoal falando ali, vamos criar um grupo. Gente, a gente está com um grupo do WhatsApp de mais de 1.000 profissionais. Vocês, pelo amor de Deus, estejam naquele grupo, que aquele grupo tá o canal de profissionais da área jurídica que querem atuar na Europa. Então, comenta assim, rapidamente, eu vi que várias pessoas postaram, assim, perguntando rapidamente de vaga. A gente não vai dar para responder todo mundo, mas assim, compliance, contratos, privacidade de dados, sim, tá? Sim, super aquecido, invistam. Se é uma área que vocês gostam, vamos em frente. Tem várias lives no nosso feed, inclusive com profissionais dessa área, de todas essa área. Todas essas áreas, inclusive tem umas 2 ou 3 lives com profissionais diferentes da área de privacidade de dados que saíram do Brasil com Work Permit, tá? Então, assim, é uma área super aquecida aqui. Invistam. Seguindo aqui, então, pro quarto ponto, né? Depois a gente responde as outras dúvidas de vocês. Work experience, estar disposto a fazer uma experiência de trabalho ou um estágio voluntário. Deu certo para mim, deu certo para Dayana, deu certo para várias pessoas que eu conheço. Por quê? A gente falou um pouquinho antes sobre isso, mas nesse primeiro momento vocês estão muito em dúvida se o inglês é o suficiente, se vocês têm capacidade de fazer o trabalho em si ou não. O que o estágio voluntário faz? Tira a pressão dos ombros de vocês. Por quê? Não que vocês vão fazer um trabalho meia boca, vão fazer de qualquer jeito, não é isso. Vocês vão se dedicar ao trabalho, com certeza, e tentar ali desempenhar da melhor maneira possível. Só que se vocês demorarem um pouco mais ou não tiverem uma performance de alguém que já tem experiência, não tem aquela pressão de que, nossa, estão te pagando para fazer esse trabalho tão básico, sabe? Então, o estágio é uma forma de vocês terem o primeiro contato com a área jurídica no exterior e você é como se fosse um lavando a mão do outro, né? Você dá o seu trabalho, acaba sendo uma mão a mais no escritório para ajudar com questões administrativas, talvez no começo, e o empregador te ajuda dando essa oportunidade de experiência e tendo essa primeira
essa primeira é a experiência profissional no currículo, que eu falei para vocês anteriormente, que é de virar a chave, assim, é divisor de águas. Conseguiu a primeira chance, vai ser muito mais provável que a segunda vaga vai vir, a terceira vaga vir, porque o empregador ele só não quer ser o primeiro, é difícil ele querer, nossa, essa pessoa não tem experiência nenhuma aqui ainda, na Irlanda, na Espanha, na Alemanha, então eu vou ser o primeiro a dar essa oportunidade. Então, às vezes, o work experience vai ser assim, como se estivesse desbloqueando essa barreira para você poder seguir, tá? É a primeira vaga. Quinto ponto, então, muita gente perguntou isso no chat já. O que tá rindo das perguntas? Graças a Deus chegou nessa parte, porque assim, ai, desculpa, gente, mas tem uma pessoa que está sendo até deselegante, insistindo pra gente falar da UA de Portugal. Gente, a gente vai falar, a Thaís vai mencionar isso agora, mas assim, a live não é sobre o UA de Portugal, a live é sobre oportunidades de carreira jurídica na Europa, né? Então a gente não pode e já começar de cara falando de acordo de OA e OAB, mas a gente vai mencionar isso agora. E a gente vai, inclusive, para alegria da maioria, mencionar uma saída. Tem uma saída. Porque tem um monte de gente aqui se lamentando, mas o acordo não existe mais. Mas calma, fiquem na live, a gente vai dar a saída para vocês. Tá, vamos lá. Portugal, meu Deus, acabou o acordo, tudo está perdido, nunca mais vou conseguir advogar na Europa. Calma. Tudo bem, o acordo cessou. Eu e a Daiana, nossas trajetórias contaram com a possibilidade desse acordo e a gente foi se qualificar lá, conseguiu se inscrever em Portugal por conta desse acordo de reciprocidade. Mas agora que acabou, nem tudo está perdido. Primeiro que ainda é possível se inscrever em Portugal. Não existe mais aquela aplicação administrativa que bastava você fazer o NIF, juntar os documentos, pagar a taxa para ser inscrito. Mas você ainda pode reconhecer o seu diploma lá, fazer um curso de licenciatura de Direito lá, e depois fazer o estágio e a prova da ordem portuguesa, tá? Não é o caminho mais rápido, mais simples do mundo, mas ainda é possível. Tem gente falando aí que não é possível mais se qualificar em Portugal, e tem pessoas que querem ir para Portugal, então talvez faça sentido, porque você já quer morar em Portugal, então talvez faça sentido passar por esse processo lá. Primeira coisa, então, ainda é possível. Segunda coisa, que eu falei antes, mas vou ressaltar. Não é obrigatório você se qualificar como advogado na Europa para você atuar na área jurídica. Muitos e muitos e muitos colegas são exemplos vivos, provas vivas de pessoas que são super bem-sucedidas, trabalham já na área jurídica e não têm a qualificação como advogado. Né? Pessoas que trabalham in-house, pessoas que trabalham em escritório, Irlanda, Inglaterra, Espanha, Portugal, a gente já falou com vários colegas que não sentiram a necessidade de advogar, né? Não sentiram a necessidade de fazer uma prova, de ter que buscar e fazer a jornada da qualificação. Porque é longa, é árdua, né? Não é todo mundo que está disposto. Se você está feliz aí no seu cargo, por que ter que se qualificar? Então, essa é a primeira coisa. Todos os cargos que a gente falou até agora para vocês, os exemplos que a gente deu de Legal Assistant, Paralegal, Legal Executive, Contracts Analyst, Contracts Manager, trabalhar na área de Compliance, na área de proteção de dados, tem uma infinidade de cargos que não vai requerer a qualificação local, tá? E isso precisa entrar na cabeça de vocês e com certeza vai fazer vocês ficarem menos assustados, né? Que não necessariamente você vai ter que fazer uma prova e passar pela qualificação. Mas, quero me qualificar e não quero passar por isso tudo em Portugal. Não quero me inscrever em Portugal. Tem uma outra alternativa que a gente aborda mais em detalhes na mentoria, que é no Reino Unido. Então, a jurisdição da Inglaterra e País de Gales aceita a qualificação brasileira. Por que eu falo aceito? Tem países que não aceitam o Brasil como uma jurisdição, uma qualificação para fins de inscrição como advogado estrangeiro ou para fins de você se qualificar como advogado efetivamente. Só que o Reino Unido, a Inglaterra e País de Gales é uma jurisdição que aceita o Brasil. O que significa? A gente juntando o nosso diploma do Brasil, nosso histórico, nossos documentos lá da nossa qualificação brasileira, a gente pode tanto se inscrever como advogado estrangeiro, e aí
você sendo advogado estrangeiro, você está sujeito ali, não pode atuar em áreas privativas de um advogado local, né? Então, por exemplo, a área imobiliária, né? Que é uma área mais chatinha, tanto na Irlanda quanto na Inglaterra. Isso ele vai ficar privativo para aquele advogado que se qualifica como solicitor na Inglaterra e País de Gales. Mas outras áreas você pode atuar como advogado estrangeiro. Então, vai depender muito de como você quer atuar, né? Depois de você fazer uma pesquisa melhor, não, realmente eu quero ir para esse lugar, e nesse lugar, tais áreas são privativas de advogado. Então, somente depois de fazer essa análise, que daí você vai ver se faz mais sentido advogar como advogado estrangeiro ou você se qualificar. Se você não quer ser um advogado estrangeiro, você pode prestar os exames de transferência, que é o SQE, no Reino Unido. Uma grande vantagem da qualificação brasileira para o SQE é que você que tem experiência profissional no Brasil pode pedir isenção, acho que de matérias da segunda fase, de acordo com a tua experiência profissional. Coisa que nem aqui na Irlanda a gente conseguiu fazer. Aqui na Irlanda, isenção de matérias requeria que você tivesse uma experiência pós-qualificação em Portugal. Então, ou Portugal ou Irlanda, você tinha que ter experiência para poder isentar de matérias na Irlanda. E o Reino Unido não. O Reino Unido realmente é mais brando, né? Te deixa validar alguma experiência profissional que já teve no Brasil. Envolve, né? Isso a gente entra em detalhes da mentoria, mas qualificação ali para fazer o SQE vai exigir prova objetiva, prova discursiva, então é um processo, é como se fosse nosso exame de transferência, que é o TT que a gente fez aqui na Irlanda. Mas tudo isso para dizer para vocês que existem alternativas. Deixa eu ver aqui as perguntas que rolaram, que depois dessa bomba deve ter surgido várias dúvidas. Sim, não, rolou várias perguntas do pessoal que estava meio em dúvida entre um acordo, se existia, não existe mais de fato, a Thaís já explicou. Foi perguntado para a Irlanda, se para se registrar, para fazer o QLTT na Irlanda, precisaria ter a OA de Portugal. Então, sim, essa foi a maneira que a gente fez, né? Eu e a Thaís, foi assim que a gente fez o QLTT, que a gente é registrada na Ordem dos Advogados de Portugal. Então, a gente foi aceita na Irlanda e fez o QLTT. Hoje, se você quiser fazer o QLTT na Irlanda e você não tem o registro na Ordem dos Advogados de Portugal, uma solução seria Inglaterra, como a Thaís acabou de mencionar. Por quê? Porque a Inglaterra e a Irlanda, eles têm um acordo de reciprocidade bem parecido com o que a gente tinha com Portugal. Então, se você fizer esse exame, que a Thaís acabou de mencionar, por exemplo, o SQE na Inglaterra, e passar e virar um solicitor na Inglaterra, automaticamente você é solicitor na Irlanda. É administrativo. Porque a gente é dessa maneira que eu e a Thaís somos solicitores, né, qualificada na Inglaterra e no País de Gales, porque a gente é solicitor qualificada na Irlanda. Então, é via administrativa. Não sei se fica claro para vocês. Eu sei que falando assim, quando é a primeira vez que a gente está ouvindo, é muita informação, tá? Então, acho que eu posso ir para explicar os 3 caminhos, né, Thaís? Pode. Tá. Basicamente, para quem quer ser advogado, quer se qualificar, né? Quer atuar aqui como advogado qualificado, são 3 caminhos. Primeiro caminho, começando do zero, que foi como eu falei no comecinho lá da live, vai depender muito da situação de cada um, enfim, né? O que você quer, se já fez faculdade no Brasil, se não fez, enfim. Começando do zero, fazendo curso, como por exemplo, o que eu tô falando aqui vale para a Europa inteira, mas eu vou dar mais foco no caminho da Irlanda, que é o caminho que a gente está mais habituada, né? Por exemplo, na Irlanda você pode ter graduação em qualquer curso, não é necessário ser graduação em Direito, né? Eles aceitam qualquer curso. Aí você faz os exames, F1s, que eles chamam, aí você é admitido no Road Solicitors. Você faz o PCC1 e PCC2, que são treinamentos práticos durante 2 anos. Faz provas durante esses treinamentos, é como se você estivesse sendo mesmo treinado para ser solicitor. Faz provas, passou, é um solicitor qualificado na Irlanda. Então, assim, você tem esse caminho. Na Irlanda e em qualquer outro país da União Europeia, né? Se você decidir fazer do zero, né? Ele é um pouquinho... Só que assim, vocês têm que pensar que daí tem a questão do tempo e do dinheiro, porque ele é um pouco mais oneroso também, tá? Na Irlanda mesmo, esse processo é bem caro. Até por isso, esse é um dos motivos que solicitor é tão bem remunerado lá. Porque não tem muitos... Porque para você ser solicitor, já é estudante que veio de família que tem mais condição. Porque para quem não tem, é mais difícil, porque você tem que
ter dinheiro para pagar todo esse estudo durante esses anos, né? Durante o tempo que você está ali no traineeship. Então, o traineeship é pago, mas é pago o salário mínimo. Então, tem tudo isso que vocês têm que... E tem os FIIs da Law Society, que são altos, né? Então, tudo isso tem que considerar e pesquisar bem antes de decidir, tá? Antes de você ir para o país aí de origem. Segundo caminho, que já veio várias perguntas aqui. Foreign lawyer, advogado estrangeiro. Então, vamos lá. Tem uma diretiva que eu postei essa semana ainda, tá aqui no feed, a respeito da diretiva 98/5 do Conselho Europeu, que diz que se o advogado ele é qualificado em um dos países da União Europeia, ele é livre para exercer a profissão em qualquer outro país da União Europeia. Então, para quem se usufruiu do acordo Brasil, Portugal e tá com a OA, beleza, você pode ir para qualquer país da União Europeia e nesse país se inscrever como advogado estrangeiro, seja Itália, seja Portugal, seja Espanha, França, porque todos eles vão ter que aceitar por causa da diretiva, ok? Então seria o segundo caminho, fazer através do foreign lawyer. Lembrando que o foreign lawyer vai depender muito do país que você vai, tá? Porque assim, a diretiva ela meio que deixa livre para que o órgão nacional, né, o órgão que regula os advogados nacionalmente, diga o que mais que eles vão exigir daquele advogado estrangeiro para se registrar. Na Inglaterra, a gente sabe que é super fácil, bem tranquilo, tá? Na Irlanda, mais ou menos, eles ainda estão meio perdidos com essa questão de advogado estrangeiro se registrando, é uma coisa que era nova para eles. Eu acredito que nos últimos 2 anos eles tiveram tido bastante, então agora a gente já começou a perceber que eles estão começando a dificultar, né, Thaís? Eles estão uma coisinha aqui, um documentinho ali. Então vai depender muito do país que vocês vão. A dica tá no nosso feed também isso, tá? Entre em contato com o órgão do país que vocês querem. Eu quero ir para a Bélgica. Entre em contato lá com o órgão de advogados da Bélgica e pergunta o que precisa para se registrar como advogado estrangeiro, que é a melhor maneira. Não tem como a gente Foi o que falar. a gente fez, inclusive, quando a gente estava procurando informações sobre qualificação. Quantas vezes a gente incomodou aqui a Law Society? Não adianta, eles são as pessoas que têm a informação mais precisa possível. Pode ser que a gente está falando algo aqui, mas semana que vem mude algo. Então, é importante se informar no órgão correto. Isso. E aí o terceiro caminho seria fazer os exames e se tornar solicitor advogado, né, no país de sua escolha, que você está se mudando, né? No nosso caso foi a Irlanda, a gente fez o QLTT, porém na Irlanda eles não aceitam o nosso registro da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente teve que conseguir um registro na Europa. No nosso caso, a gente tem um registro aqui em Portugal. Seu caso, não tenho perdida, Ana, o acordo já rompeu, não sou registrado na Europa ainda. Então, o caminho seria mais ou menos o que a gente já tinha mencionado antes através da Inglaterra. Tá? Por quê? Porque o SRA, ele reconhece a OAB. Então, você vai conseguir fazer os exames em UK. Você fazendo os exames em UK, você vai conseguir transferir para a Irlanda, por exemplo. Então, essa seria uma das alternativas. Seria uma das opções. Não sei se tem mais. Surgiu muitas dúvidas. Esse assunto é bem, né? Então vamos ir adiantando aqui a live para a gente ir para o nosso finalzinho. Como a gente mencionou, a gente já está indo para a nossa 4ª turma de mentoria. A gente já tem aí uma certa bagagem, tá? Na mentoria a gente fala tudo que a gente falou aqui, só que, claro, que mais detalhado, explica com links, com checklist de documentação, do que você vai precisar, o que não vai precisar. A gente dá as noções básicas, né? Além de ter um encontro individual com cada um dos mentorados, onde a gente ajuda a desenhar, né, o goal daquela pessoa, o objetivo daquela pessoa. Essa pessoa ela não quer se qualificar, ela não está qualificada no Brasil, ela não quer se qualificar. Perguntaram aqui qual é o salário para quem não é qualificado. O salário é legal, gente, o salário é alto, não se preocupem com isso. Tem progressão de carreira igual e você pode ter os mesmos ganhos de alguém que é advogado qualificado, tá? Te garanto isso. Então, assim, foca em qualificação de outros tipos, né? Não na qualificação como advogado, mas continue sempre estudando, sendo um profissional altamente qualificado, renomado, que a sua remuneração vai progredir igual, da mesma maneira, tá? Isso tudo a gente explica e ajuda vocês a entenderem. Assim, durante a mentoria, a gente senta com o nosso mentorado e ajuda a entender. Não, mas eu que sou advogada faço questão, eu quero advogar. Então, a gente passa esses 45
50 minutos ali conversando com a pessoa para tentar entender, tá? A gente explica a diferença de civil law, common law, a gente analisa o currículo, o LinkedIn, né, Thaís, dos mentorados. A Beatriz perguntou exatamente isso, se ajuda a reformar o LinkedIn e o CV. A gente faz uma análise antes do encontro individual e no encontro individual a gente destrincha ali tudo que a gente pode. Antecipado já, tá? Pra gente já olhar. A gente sabe que muitos ainda nem têm. Vão atrás de providenciar um currículo e um LinkedIn para começar a aplicar. Então, tudo isso a gente vai orientar, mas já começa aplicando todas as dúvidas, gente, que vocês mandaram aqui. Eu falei, tem dúvida muito boa mesmo. Porque, assim, e é tudo dúvida que a gente já está acostumada, né? Já tem aí, já vai para a quarta turma. Então, a gente já está acostumada, geralmente, as mesmas dúvidas são coisas que a gente trata durante esse um encontro individual e depois durante os 4 encontros em grupos, aonde vocês vão se conhecer, tem gente que acaba vindo junto, vindo na mesma época. O pessoal tava falando de dividir casa. Gente, teve mentorado nossos, assim, muito legal, eles fizeram amizade, um arrumou casa para o outro teve um colega nosso que acabou de chegar na Irlanda, uma colega ajudou a arrumar casa, ajudou a arrumar creche pro filho, indica para trabalho. Então, assim, tem essa questão do networking, né, porque a gente cria o grupo de WhatsApp, onde os nossos mentorados têm a comunicação direta com a gente e entre eles também, porque é importante isso, né, Thaís? Temos um módulo gravado que é tudo que vocês possam imaginar sobre o QualityT. Então, quem está interessado, eu quero ser solicitado na Irlanda. Nesse módulo, é uma aula. A Thaís explicou exatamente cada prova, porque são vários o conteúdo são divididos por papers, subjects, né? Matérias. Por matérias. Então, a Thaís falou sobre cada matéria. O que cai, o que não cai, como é a prova, documentos que são exigidos da Law Society, como conseguir. Porque, assim, tudo isso, quando é novo, quando você lê a primeira vez, foi o que a gente falou no começo da live. A gente quer poupar o tempo de vocês. Quer que vocês alcancem essas vagas internacionais ou que comecem a divulgar internacionalmente mais rápido. Então, como a gente já sabe que tudo isso gera dúvida, já está tudo mastigado. Tá tudo mastigado para vocês. Nesse módulo gravado só sobre o QualityT, nos encontros, nas coaches de carreira que a gente traz para conversar, para dar dica do que arrumar, do que não arrumar. Até isso tem. Então, assim, às vezes a pessoa não quero gastar agora para pagar para alguém fazer meu currículo. Não, no encontro, você já pega vários insights. Tá tudo errado no meu currículo, eu tenho que arrumar. Ou eu não tinha nem pensado nisso aqui, sabe? Sem contar um monte de bônus que tem. Tem bônus com advogado daqui de Portugal, falando como é advogar aqui, sobre a área, né? Fala como tá agora, que não tem mais o acordo. Tem Close Friends, que a gente faz aqui no Instagram. Para quem é nosso mentorado, eles têm acesso ao nosso Close Friends, que é o nosso dia a dia. Então, assim, tudo que eu e a Thaís a gente está fazendo no nosso dia a dia, não tudo, obviamente, né? O que é confidencial dos nossos empregadores, né? Da Thaís, do escritório dela e da minha empresa. A gente não compartilha, mas às vezes a gente pega um caso super difícil, super interessante, que é legal compartilhar. Então, assim, hoje eu tô fazendo esse contrato aqui, ou esse contrato aqui, que é dessa cláusula de privacidade de dados. Então, assim, esse tipo de coisa a gente compartilha, a gente discute, troca ideias. E como bônus, a gente também vai presentear aí os novos mentorados com o livro que a gente vai ir no lançamento esse mês em Coimbra, que é um livro falando da trajetória de advogados brasileiros advogando na Europa. Já somos alguns. Ainda bem, né, Thaís? Sim. Quanto mais cresça, melhor. A gente quer mais advogados, mais profissionais que consigam aí compartilhar suas histórias para inspirar outras pessoas também. Nessas quase turmas, né? Vamos para a quarta turma agora. A gente tem visto muitos mentorados bem-sucedidos. Então, que através das dicas, informações, através da nossa ajuda, da nossa assistência, porque a gente dá uma assistência muito de perto, né? Então, a gente tem o contato do WhatsApp, o mentorado chama a gente no WhatsApp e meio que a qualquer momento, qualquer dia da semana, ele foi chamado para uma entrevista. Como eu posso me preparar para essa entrevista? Quais perguntas talvez eles vão perguntar? A gente dá aquelas dicas ali em tempo real e a gente observa que tem casos de sucesso. A gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, a Kemily, a Michelle, o Fabiano, Débora, a Mariana, enfim, se a gente for listar todos aqui,
Mas todos esses mentorados que a gente mencionou ou receberam várias ofertas de trabalho, já estão empregados, tanto em escritório quanto em empresa. Então, a gente está indo para a quarta turma. Isso significa que a mentoria ela já foi validada, a gente já viu que deu certo, e por isso que a gente está seguindo adiante com a próxima turma. O Fabiano até tá na live, mencionou o nome dele, acho que ele até mencionou lá no começo que a mentoria encurta 2 ou 3 anos. Falou. Acho que ele quis dizer não 2 ou 3 anos da sua vida, 2 ou 3 anos de perrengue da vida, né? Sim. 2 ou 3. O Fabiano trabalha comigo, inclusive, e tô vendo a evolução dele a 1000% aí. Ele entrou no nosso escritório, foi setembro do ano passado, já tá terminando o que é o TT, também os exames de transferência aqui na Irlanda, e tô ansiosa aí porque ele vai se qualificar logo e vai ser mais um colega, mais, graças a Deus, mais um advogado brasileiro para eu mandar minhas buchas lá do escritório. Então, são vários casos de sucesso, a gente fica muito feliz e orgulhosa de ver os nossos mentorados andando com as próprias pernas, né? E é claro que a mentoria ela não tem garantia, porque não é uma ciência exata, né? A gente oferece tudo que a gente pode para vocês, a gente dá todas as ferramentas necessárias, tudo que vocês precisam saber, vocês vão saber através da mentoria. Mas é lógico que depende muito de vocês, né? No primeiro encontro, a gente vou descrever aqui o que a gente fala em cada encontro, mas no primeiro encontro a gente já faz uma dinâmica de entender aonde vocês querem chegar e qual é o caminho para isso, né? A gente mostra para vocês muito de perto quais foram as práticas que a gente teve ao longo da nossa trajetória que nos levaram no nosso objetivo final. Então é importante ter essa clareza. Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham o goal e vocês sigam para esse goal, né? Então, é o que a gente fala que não tem garantia da nossa parte, a gente vai dar 200%, mas tem que existir essa dedicação e essa vontade de vocês. Por isso que a gente não quer que entre na nossa mentoria quem quer ficar acomodado na zona de conforto, quem não quer fazer nada, não é isso que a gente quer. A gente passa, inclusive, tarefas, né, Dai? Então, essa semana, bora aplicar para vaga, quero ver resultado. A gente pergunta, né, como que foi, se recebeu algum feedback, como que está sendo, se os recrutadores estão entrando em contato ou não. Então, a gente faz questão de assistir muito de perto. E agora vamos para os assuntos, então, das aulas, né? O que a gente discute nesses encontros em grupo, onde vocês vão ter contato com os outros colegas, experiência riquíssima, vocês poderem ver, falar. É isso que vocês estavam querendo propor aqui, vamos criar um grupo, vamos se ajudar. É isso que a nossa mentoria proporciona. Então, vocês vão ser um grupo de pessoas que estarão, alguns mais avançados, outros nem tanto, mas que vão ter a oportunidade aí de compartilhar muitas dicas e vão poder falar dos problemas também, dos perrengues, vai falar o que está dando certo, o que está dando errado. Mas a gente traz não só conversar, né? Mas a gente traz para esses encontros em grupo alguns assuntos que interessam a maioria de vocês. Como, por exemplo, entrar em detalhes na possibilidade de você poder atuar sem ser um advogado qualificado. Então, se tudo isso que a gente falou de qualificação soa muito pesado para você, parece muito trabalho, eu quero mesmo só atuar na área jurídica. A gente entra mais em detalhes em relação a isso. A gente fala do direito comum, então em alguns países aqui, como a Irlanda, a Inglaterra, você vai ver que é um sistema jurídico diferente. A gente traz essa base para vocês, esse overview, para vocês, quando chegarem na vaga de emprego, não estarem despreparados. Vocês têm pelo menos uma visão de qual é a diferença entre o common law e o civil law, que é o que a gente aprende no Brasil. Vamos dar um overview sobre o sistema jurídico, como funciona a estrutura das cortes. Isso é importantíssimo também. É diferente da estrutura do Brasil, né? A gente tem as varas, tem os tribunais regionais. Aqui é um pouco diferente. A gente traz essa parte mais teórica, que é super relevante. A gente aprofunda nas formas de qualificação, então teve gente aí perguntando, vocês mostram como que é a prova, como que é o TT, como que é o SQE, a gente fala com mais detalhes na mentoria.
É, inovamos aí um assunto nessa turma que não falamos nas outras. É por isso que é bom a gente continuar abrindo turma, porque a gente vê o que tem que melhorar, o que precisa. E a gente viu um assunto que apareceu nas outras turmas, que é sobre a possibilidade de empreender na Europa, né? Antes a gente focava muito mais em vagas jurídicas em escritório e empresa. Essa é a maior procura e realmente a gente fala mais sobre isso. Só que nessa turma a gente também vai falar para você que quer atuar como autônomo. Então, às vezes você tem o seu escritório no Brasil, você quer expandir, ou você quer fazer uma parceria internacional, ou você quer seguir a jornada que eu tive para se tornar sócio de um escritório. Então, a gente vai falar sobre isso também. Vai ter um módulo que é um módulo muito esperado pelos mentorados com as coaches de carreira. Então, a gente traz 2 ou 3 profissionais que são especialistas na área de currículo, LinkedIn, entrevista de emprego, e elas dão para vocês só o ouro, só o que vocês precisam saber para poder ajustar o currículo, LinkedIn, dicas da entrevista mesmo, o que pode falar, o que não pode falar, como se preparar. Vamos falar sobre a questão imigratória. Então, teve muitas pessoas perguntando se para quem não tem passaporte europeu, ainda assim é possível atuar na área jurídica. A gente fala sobre isso na mentoria, mas já adianto para vocês que nós temos colegas que vieram com visto de estudante e conseguiram trabalhar na área jurídica. Então, você aí que não tem cidadania europeia, não é por isso que você vai deixar de entrar na mentoria, porque sim, tem espaço para os estudantes, outros tipos de visto também. A gente tem casos de gente, né, que nem a Dai falou, que já veio com visto de trabalho do Brasil. Então, a gente explora essa questão imigratória. Falamos da diferença de atuação em escritório e ambiente corporativo. Aí que a gente se complementa muito bem, porque a gente fala tanto do plano de carreira in-house, quanto o plano de carreira em escritório, como que funciona ali a questão da progressão mesmo. Você entra como secretária ou assistente, você vai aumentando legal executive, depois você se torna associado, depois se torna sócio. Então, a gente traz aí algumas nuances entre esses dois ambientes. A gente sempre vê que tem mentorados que querem mais uma coisa, mentorados que querem mais outra. Então, a gente traz isso também. E uma outra coisa muito legal, ainda complementando a questão do close friends, que a Dai falou, que a gente mostra o nosso dia a dia, às vezes fazendo um contrato, fazendo uma peça jurídica. Dentro dos encontros em grupo, a gente mostra para vocês. Então, a gente compartilha ali com calma como que você prepara aqui uma peça. Eu mostro aqui no escritório uma petição que a gente faz para a corte, um recurso, e a Dai normalmente mostra um contrato ou algum outro documento que ela elabora na empresa dela. É legal isso porque a gente vê que tem muita gente com curiosidade, né? Na prática, o que um advogado faz no dia a dia na Europa? Então, a gente mostra os bastidores para vocês, o que acontece, né, fora das câmeras. E não é só isso, daí a questão dos bônus, que a Dai já falou com vocês, os livros, os e-books, aula com a doutora Jamila sobre advocacia em Portugal, o livro que a gente vai lançar em Coimbra também. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa, a gente criou um grupo no Facebook também. Então, assim, canais para vocês nos alcançarem, entrar em contato com a gente, não vai faltar. Realmente são muitas formas de vocês tirarem as dúvidas de vocês. E eu tô vendo bastante gente perguntar que, mas eu ainda tô no Brasil, é para mim, a mentoria é para quem só tá ou para quem, ou outra pergunta apareceu só para quem quer morar na Irlanda ou UK. Gente, é para a Europa toda, tá? A mentoria engloba tudo que a gente falou aqui, se aplica para a Europa inteira e o conteúdo da mentoria também. Lógico que a gente se aprofunda, por exemplo, a gente tem um módulo só sobre o QLTT, porque foi um exame que a gente fez, né? Então a gente pode falar com profundidade, explicar cada matéria daquela prova. Mas a mentoria em si, a ideia dela, praticamente 90% do que é falado se aplica a todos os países da União Europeia. A grande maioria dos nossos mentorados, não grande maioria não, vai, metade ainda está no Brasil. A gente tem muito mentorado que ainda está no Brasil, que ainda não veio. Eu acabei de falar que teve um que chegou na Irlanda agora faz pouco tempo. A gente mantém contato com a pessoa até ela chegar aqui, né? Na Europa, a gente tem mentorado aqui em Portugal, teve mentorado aqui em Portugal também. Teve uma, inclusive, que começou no emprego essa semana. Veio bem
desacreditada para a mentoria, porque já tinha feito outra. E aí ela veio, a gente conversou com ela, deu super certo. Ela começou num emprego novo na área de compliance aqui em Portugal. Então, assim, a gente conversou com vocês já conseguiram ter uma ideia aí do conhecimento da Thaís, do que a gente fala, o que a gente explica, né? Provavelmente vocês estão se perguntando o preço, e a gente já vai falar para vocês o preço para a gente finalizar na live. Vocês viram quantas pessoas tinham hoje aqui? Acho que foi uma das nossas lives com mais gente atendendo simultaneamente, tá? As vagas são limitadas, são pouquíssimas vagas. Por isso que a gente pediu para vocês ficarem até o final, porque quem tivesse até o final e quem está no grupo, né? A gente quer favorecer quem entrou no grupo do WhatsApp. Então, quem entrou no grupo do WhatsApp, a gente vai liberar um bônus, né, Thaís? Um link lá no grupo. Então, fica lá no grupo, não sai de lá. Então, assim, é isso, né, gente? A gente já conversou, já explicou para vocês. Não é quanto eu vou pagar, né? É quanto eu vou investir. Porque vocês vão estar investindo no futuro de vocês, investindo em conseguir um emprego no exterior mais rápido. Investindo em começar a divulgar, porque não todo mundo vai sair da mentoria, vai sair, quer para trabalhar como funcionário de alguém, né? Às vezes, agora a gente incluiu até esse módulo de empreendedorismo. O pessoal quer vir para cá e quer trabalhar com imigração, com aplicação de visto, com cidadania europeia. Tudo isso a gente vai falar. Então, assim, quanto custa para você alcançar esse objetivo mais rápido? Né? Assim, isso que tem que pensar sempre no investimento, é o que a gente sempre fala, tipo, andem com quem quer chegar onde você quer chegar, tá? Se espelhem em quem tá aonde você quer tá? Então, deixa eu achar aqui o valor que a gente conversou, o valor do bônus, na verdade, que eu tinha esquecido. Então, o valor da mentoria, gente, custa R$3.499, tá? Reais, estamos falando em reais aqui, porque da outra vez já deu confusão. Nós estamos falando em reais porque a gente tem bastante aluno ainda do Brasil. Então é R$3.499. Pode ser parcelado em até 10 vezes. E os 10 primeiros vão ter 5% de desconto, que a gente vai liberar o bônus no grupo do WhatsApp para beneficiar quem estava lá. Tá? Lembrando que as vagas são limitadas, então assim, a gente não sabe até quando as inscrições vão estar abertas, porque tem que preencher. Nós somos só duas. A mentoria existe para ajudar os mentorados, então a gente presta uma coisa de qualidade. Não adianta a gente abrir para 100 pessoas se a gente não vai ter capacidade de falar com essas 100 pessoas, a gente fala com um por um, a gente acompanha um por um. A gente dá um acompanhamento contínuo, né, para vocês no grupo do WhatsApp, tem acesso direto pra gente, vocês veem, quem acompanha a Thaís no Instagram vê como a gente é ocupada, tem a nossa vida, tem o nosso trabalho, mas a mentoria pra gente é o nosso trabalho e é o trabalho do xodó, sabe, do coração. É algo que a gente faz mesmo por prazer, porque a gente gosta e porque a gente quer ver colegas bem-sucedidos. A gente quer fazer isso na vida de mais pessoas, né? O que aconteceu na nossa vida que é muito legal. Hoje a gente está aí palestrando Europa fora, a gente quer ver acontecer para mais pessoas também. Então, o número tem que ser limitado, infelizmente. Limitado, né? Pequeno, infelizmente. A mentoria, apareceu algumas perguntas ali sobre a mentoria. Então, quanto tempo é a mentoria? Entrando já os novos mentorados, e é uma parte muito gostosa de ver, então a gente termina agora a live de lançamento, já começa a ver os nomezinhos, as notificações dos novos mentorados que estão entrando. Então, como é que funciona? Conforme forem entrando novos mentorados, a gente já faz o agendamento do primeiro encontro individual com esse mentorado. Esse encontro já vai acontecer dentro das próximas 2, 3 semanas, dependendo, né, das vagas. E depois desses encontros individuais, já começam os encontros em grupo, que são 4, então vai ao longo de 4 semanas. Só que não para por aí. A gente continua acompanhando vocês. Vocês têm acesso ao conteúdo, as aulas ficam gravadas, né? Então tem acesso por 1 ano, mas a gente está sempre em contato, né, Day? Até com a primeira turma a gente ainda fala, então... A gente sempre lembra, por exemplo, tem alguém que trocou de emprego, ou eu sei que fulano é daquela área, eu vejo uma vaga legal naquela área, eu mando para aquele mentorado, porque eu lembro que ele é daquela área, às vezes interessa a ele, ou um curso, um webinar que a gente vê que vai acontecer. É isso, gente, é um networking. A gente tem que estar próximo de quem está no mesmo meio que a gente, né? E a gente faz questão de ficar próximo mesmo dos mentorados. Deixa eu ver as outras perguntas. Falaram sobre valores, sim, a gente falou R$3.499.
5% de desconto para os 10 primeiros. Nossa equipe liberou lá um cupom de desconto. Então, assim que atingir os 10, esse cupom fica inativo. Tá? Então, se tu tens interesse, até diminuiu aqui o número de quem tá assistindo, porque eu imagino que tem muita gente que pulou lá pro grupo. Mas, Da outra assim... travou o sistema, lembra? Aham. Teve que É, mais de 10 pessoas, era um bônus, eu acho que a gente tinha dado, a gente teve que fazer para mais pessoas, porque todo mundo começou a tentar comprar junto, travou o negócio, não tinha como saber quem chegou primeiro, quem chegou depois. Perguntaram aqui quanto tempo de mentoria. Tem um encontro individual e depois são 4 encontros em grupos. Dá um total aí de cometimento seu, né? Comprometimento seu, um mês. Vai. Um mês, mais ou menos. Que você tem que estar ali uma vez por semana com a gente mesmo. Lógico que está gravado, você vai poder assistir depois durante um ano. Mas a gente realmente pega no pé, pede muito para vocês no grupo para que estejam no dia do encontro. Faz diferença, gente. Faz diferença. Se vocês estão investindo nisso, pensa assim, estou investindo porque é o meu sonho, porque eu quero, porque é o meu futuro. É um mês só. Foca naquilo ali. Faz o que a gente está pedindo. Faz as tarefas. Tem tarefa. Por que tem tarefa? Porque a gente quer ver vocês se doarem para